Nesta aula número 3 do nosso curso de Eletrônica aplicada à refrigeração, vamos estudar um dos componentes mais importantes presentes nas placas eletrônicas, o diodo. Embora seja um componente simples, o diodo desempenha uma função fundamental nos sistemas eletrônicos modernos, pois permite controlar o sentido de circulação da corrente elétrica e proteger os circuitos contra condições anormais. Este componente é amplamente utilizado em fontes de alimentação, inversores de frequência e circuitos de controle, especialmente em equipamentos de ar-condicionado e refrigeração, onde é indispensável para a conversão de energia elétrica, a proteção de componentes sensíveis e o correto funcionamento dos módulos eletrônicos de potência. Para começar, é importante destacar que o diodo é um dispositivo semicondutor de dois terminais, geralmente chamados de anodo e catodo. Sua função principal é permitir a passagem da corrente elétrica apenas quando a tensão aplicada entre esses terminais possui a polaridade correta, atuando como um elemento que controla o sentido do fluxo elétrico dentro do circuito. Quando a polarização é inversa, o diodo bloqueia a corrente elétrica, impedindo sua circulação através do componente. Esse comportamento é essencial para proteger a placa eletrônica contra correntes indesejadas, inversões de polaridade e retornos de energia que poderiam danificar outros componentes, como transistores, microcontroladores ou módulos de potência. O diodo possui dois lados claramente identificáveis, anodo e catodo, sendo este último normalmente identificado por uma faixa ou marca no corpo do componente. O diodo permite a passagem de corrente somente quando o anodo está em um potencial maior que o catodo, respeitando o sentido de condução do componente. Nesse momento, dizemos que o diodo está polarizado diretamente e se comporta como um interruptor fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. Durante essa condição, o diodo apresenta uma pequena queda de tensão característica do material semicondutor, o que é completamente normal. Por outro lado, quando o catodo está em um potencial maior que o anodo, o diodo se bloqueia automaticamente. Nesse caso, dizemos que está polarizado inversamente e se comporta como um interruptor aberto, impedindo a passagem da corrente e protegendo o circuito. Além disso, nesta aula analisaremos o funcionamento e o diagnóstico da ponte retificadora, também conhecida como ponte de diodos, dentro da placa eletrônica de um ar-condicionado inverter. Esse conjunto de diodos é essencial, pois permite converter a corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua, que é a forma de energia utilizada pelos circuitos eletrônicos de controle e potência do equipamento. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link de acesso ao nosso curso completo de eletrônica aplicada à refrigeração e ao ar-condicionado, onde poderá aprofundar passo a passo todos esses conceitos, com exemplos práticos, diagramas elétricos e procedimentos reais de diagnóstico em campo. As placas eletrônicas são inicialmente alimentadas com corrente alternada proveniente da rede elétrica. A corrente alternada se caracteriza por inverter seu sentido entre 50 e 60 vezes por segundo, o que implica que a polaridade da tensão muda constantemente. No entanto, para funcionar corretamente, a placa eletrônica necessita de corrente contínua, que circula sempre em um único sentido e mantém uma polaridade estável. Por essa razão, a placa incorpora uma etapa de retificação, responsável por transformar a corrente alternada em corrente contínua. Enquanto a corrente alternada apresenta um fluxo de elétrons que muda de direção de forma periódica, seguindo uma onda senoidal, a corrente contínua mantém um fluxo constante em um único sentido, tornando-se ideal para alimentar circuitos eletrônicos sensíveis. Para garantir que o fluxo de corrente mantenha sempre o mesmo sentido, utilizam-se diodos que atuam como válvulas elétricas, permitindo a passagem da corrente em uma única direção e bloqueando-a no sentido contrário. Nas placas eletrônicas, é utilizado um conjunto chamado ponte de diodos, ou ponte retificadora, que consiste em uma configuração de 4 diodos corretamente dispostos.
Essa configuração permite converter a corrente alternada em corrente contínua de forma eficiente, segura e controlada, garantindo uma alimentação estável para o restante do circuito. A ponte retificadora é responsável por redirecionar as polaridades positiva e negativa da corrente alternada para as mesmas saídas, independentemente do sentido instantâneo da tensão de entrada. Graças a esse princípio, obtém-se corrente contínua na saída, mesmo que a polaridade da entrada esteja mudando constantemente devido à natureza da corrente alternada. Esse processo é fundamental para o funcionamento adequado dos circuitos eletrônicos de controle e potência. Abaixo deste vídeo, você encontrará o link direto para o nosso curso de eletrônica aplicada a sistemas de refrigeração e ar-condicionado, onde ampliamos esses temas com diagramas, medições reais e análise de falhas comuns. É importante destacar que a ponte de diodos pode ser encontrada na placa eletrônica tanto na forma discreta, utilizando diodos individuais soldados na placa, quanto na forma integrada, dentro de um único componente encapsulado, que facilita a montagem e aumenta a confiabilidade do sistema. Diagnóstico do circuito retificador. Para diagnosticar falhas no circuito retificador, é fundamental seguir um procedimento organizado e seguro, já que essa etapa trabalha diretamente com a energia proveniente da rede elétrica. Primeiro, antes de realizar qualquer medição, verifique que o circuito esteja completamente desenergizado. Desconecte o equipamento da rede elétrica e descarregue os capacitores, pois eles podem armazenar energia mesmo após o desligamento. Esse passo é essencial para garantir a segurança do técnico e evitar danos à placa eletrônica ou ao multímetro. Segundo, selecione a função de teste de diodos no multímetro. Essa função aplica uma pequena tensão interna e permite avaliar o comportamento real do diodo, verificando sua capacidade de conduzir e bloquear corrente nas condições corretas. Terceiro, conecte a ponta vermelha do multímetro ao anodo e a ponta preta ao catodo, normalmente identificado pela faixa. Certifique-se de realizar um bom contato elétrico e evite tocar em outras trilhas ou componentes próximos que possam interferir na medição. Quarto, observe a leitura exibida no visor. O multímetro indicará a queda de tensão direta do diodo, que nos diodos de silício normalmente varia entre 0,5 e 0,7 volts, indicando que o diodo está polarizado diretamente e funcionando corretamente. Quinto, inverta as pontas de prova, colocando a ponta vermelha no catodo e a ponta preta no anodo. Nessa condição, o diodo estará polarizado inversamente e o multímetro deve indicar leitura infinita ou muito alta, confirmando que o diodo está bloqueando a corrente e protegendo o circuito. Sexto, repita esse procedimento em cada um dos diodos da ponte retificadora e compare as leituras obtidas. Se algum conduzir nos dois sentidos, não conduzir em nenhum ou apresentar valores muito diferentes dos demais, ele é considerado defeituoso e deve ser substituído para evitar danos maiores na placa eletrônica.